Gani, o pessoal aqui no chat, né, sempre vai mandando aqui perguntas, falando, agora estamos falando aqui de China, mas estavam falando aqui do Gani agora há pouco também. Gani, queria voltar para a gente estava falando mais cedo, né, sobre toda essa questão de falta de conversa, de sintonia, de, sei lá, de comunicação, talvez seja a palavra, alinhamento pode ser, talvez a palavra certa, entre as pastas ali do governo. A gente tem visto isso acontecendo em vários momentos, né, até fala-se uma coisa, depois faz outra, a própria questão que você citou muito bem do Voa Brasil, do plano ali do ministro, a gente falando um pouco mais agora sobre essa situação do Carlos Lupe, porém a gente tem aí, né, houve uma puxada de orelha essa semana do presidente, né, naquela reunião ministerial. O próprio ministro acabou falando, né, não, foi para mim, mas o Lula tá certo, só que eu acho que a Casa Civil deveria ter participado mais. Ou seja, a gente vai percebendo que é uma equipe que está começando, né, tem o seu prazo aí, né, de maturidade ali, talvez de maturação, na verdade, para se encaixar as peças, mas a gente vai vendo que tem muita bateção de cabeça. Uma pauta importante hoje, que vai ser discutida, que a gente espera não ter bateção de cabeça, é o arcabouço fiscal. Queria entender, né, a gente não tem nada ainda de sinalização, de concreto. O Lula disse que vai, né, se aprofundar melhor nessa reunião às 15 horas, olhou ali o texto, enfim, antes, mas vai agora se ambientalizar. A gente sabe que este arcabouço ele precisa ser aprovado na Câmara também, não é simplesmente apresentar esse texto. Sim. Muita gente tem falado, especialistas, que pode ser que este arcabouço ele venha um pouco rígido no sentido que vai sofrer desidratação na Câmara. Tem gente que acredita que não vai ter muita flexibilização. A gente até comentou aqui que o próprio Haddad, né, disse que dessa questão do arcabouço, até vou pegar aqui a fala correta para a gente não errar, ele falou que o arcabouço fiscal, a gente sabe que é a maior aposta, na verdade, aí do governo para tentar reduzir, mas a proposta, na verdade, não considera, deve ser anticíclica, né, ela não considera o período de baixa da economia, que pode trazer um corte ali nos investimentos públicos, ou também ela não considera a alta para se elevar gastos. Queria entender a sua expectativa em relação a essa pauta do arcabouço fiscal. Muito bem, tem vários pontos aí na sua pergunta. Primeiro, né, vou lá na bateção de cabeça do governo, né? O que me causa espanto é como que um governo que ficou 13 anos na máquina pública, que teve 13 anos de experiência, o PT conhece por dentro a máquina pública e conhece bem, tem esse tipo de erro primário de bateção de cabeça, que não ocorria, inclusive, quando o Lula assumiu em 2003. Não havia esse tipo de ruído tão grande, né? Então isso mostra que há uma divergência muito grande entre uma ala econômica, né, uma ala governista e a ala política. E me parece que hoje, diferente do passado, o Lula está muito mais próximo dessa ala política, desse PT mais raiz, do que era aquele Lula pragmático que muita gente votou. A Faria Lima do L votou nesse Lula pragmático, né? Não toda a Faria Lima, a Faria Lima do L. Ela votou no Lula pragmático e esperando que fosse esse Lula do primeiro mandato, que não veio nem o Lula 1 nem o Lula 2 e está mais com cara de Lula 3, né? Que é uma Dilma 3. Muito bem. Agora, indo para a segunda parte da sua pergunta, né, sobre o arcabouço fiscal. Não será o que foi a regra do teto de gastos, quer dizer, a rigidez que o mercado gostou da regra do teto de gastos, não será. Por um simples fato, senão não teria sido abandonado, né? Se a regra do teto agradasse, fosse algo tão rígido quanto a regra, rígido aqui no melhor sentido da palavra, algo rigoroso como a regra do teto de gastos, não teria sido abandonado. Então, provavelmente será algo mais flexível que a regra do teto de gastos. O mercado já calibrou as expectativas, né? Então ele já não está imaginando que é uma nota 9, nota 10 como era a regra do teto, que o mercado adorava. O mercado adorava a regra do teto de gastos. É algo nota, se ele ganhar um 5 ou 6, já tá bom, tá de bom tamanho, né? Mas ele não espera algo 7 ou 8. Não acho que será algo rigoroso em relação ao corte de gastos, não. Por que substituir? Então, por que substituir? Este é o ponto. Se estão substituindo é porque querem flexibilizar o gasto, né?
Esse que é o ponto. Então mexeram nessa regra justamente para flexibilizar o gasto. Agora, no momento de expansão da atividade econômica, o que eu acho que vai ser, tá? Olha, o governo vai poder gastar mais, porque, claro, o país está crescendo, está arrecadando mais, mas vai ter algum tipo de controle para não gastar muito. E no momento de queda da atividade econômica, muitas vezes onde você precisa estimular a economia, né, como uma medida contracíclica. A gente viu isso na pandemia, por exemplo, uma queda brutal da atividade econômica, e aí o governo teve que gastar para as pessoas não morrerem de fome. Então, vai permitir, em algum sentido, uma flexibilização do gasto. Eu acho que vai ser meio por aí, né? Não vai ser algo trágico, acho que não, até porque o Fernando Haddad e a Simone Tebet, enfim, quem está em volta dele sabe que se for algo muito ruim do lado do gasto, o mercado vai punir, e pune racionalmente, não é porque o mercado pune porque ele tem mau coração e quer derrubar o governo, não é isso. Ele simplesmente fala assim, nossa, tá muito arriscado emprestar para o governo, então eu empresto numa taxa de juros maior. Né? O governo não consegue impor a taxa de juros que ele quer, certo? Então não vou investir nas empresas, não vou investir em estatal. E aí, quem é que vai financiar a estatal? Então, ele sabe também, o dólar vai lá para cima, isso tem efeitos reais sobre a população. Então ele sabe também que não pode ser muito ousado, né, em relação ao aumento de gasto. Mas também não vai ser, porque daí predomina as visões, né, de economistas ligados ao governo, são economistas mais desenvolvimentistas, mas também não vai ser algo num controle de gastos da Alemanha, né, não vai ser algo assim, ou como era a regra do teto anteriormente. Vai ser um meio termo, aquela nota 6, que o mercado vai falar, ok, né, a ausência de notícia ruim, muito ruim, vai ser algo bom, positivo, mas nada que vai fazer com que a bolsa exploda, algo do tipo.